Por nenhum motivo aparente, hoje nós vamos olhar para a dupla de Pokémon mais aerodinâmicas do mundo Pokémon, Latios e Latias. Principalmente porque eles, como uma dupla, não vivem um sem o outro, sendo uma dupla inseparável. E isso em si é o ponto principal da sua inspiração, sendo uma das coisas mais interessantes a se comentar. E assim, em questão de design e inspiração e a base fundamental da sua criação, suas inspirações e motivos ao qual existem são uma das que mais passam voando despercebido pela cabeça das pessoas. A dupla das eras, Latios e Latias, são Pokémon lendários que nos foram apresentados na região de Hoenn. Essa que é a região mais conectada à Segunda Guerra Mundial de todas as presentes na franquia. Mas, antes da gente se aprofundar nos fatos da criação dele, suas inspirações e os seus designs, vamos começar pelo começo, pelo básico, a parte comum aos dois Pokémon. Essa dupla em si tem uma etimologia parecida na sua criação, com ambos os nomes em todas as línguas sendo Latios e Latias. Eles dois são ambos baseados em latio, do latim, que é esconder, se esconder, junto do sufixo os ou as. Essa origem do seu nome vindo do latim, que é a língua mãe de muitas outras línguas, é interessante para o próprio conceito do Pokémon, que é diretamente conectado a Arceus. Ambos Pokémon têm esse visual igual de um jato, mas também são claramente algo parecido com pássaros dragões. Ainda mais se lembrarmos de um rascunho de uma possível forma pré-alfa na criação desse bicho, que fica ainda bem mais humano, é muito mais parecido com algo humanoide do que algo pensado a voar. Isso se dá pela principal inspiração deles como duplas e, conectado ao seu próprio Arceus, anjos. Ou mais especificamente para esses dois, os Éons do gnosticismo. Aion, Éon ou Eão na mitologia gnóstica são entidades emanadas de Deus, geralmente em pares ou zízias, e que existem no pleroma. Calma. Falando agora em português, na mitologia gnóstica, o deus principal, dali, emana partes de si mesmo, e essas partes são sempre divididas em conjunto, saindo cada uma dupla, então sendo sempre duas metades de um mesmo ser, sendo eles parte desse deus inicial. E aí é onde entram os Latios, que são anjos emanados do deus original, que no caso aqui no mundo Pokémon é Arceus, sendo a inspiração da relação entre os lendários e o deus do mundo Pokémon. Parece complicado, mas é mais fácil do que parece de primeira. Um dos pontos principais é como esses Aions são ideias relacionadas ao ethos da realidade, sendo o espírito, já que não fisicamente real, que voltam ao nome do próprio Pokémon, Latio, que é aquele que se esconde, aquele que não é visível. Isso funciona para o nome e para como o próprio Pokémon é encontrado nos jogos. Mas esses Éons, junto do seu original, no caso aqui o deus principal, são quem criam o todo, ou seja, eles são parte do mito de criação da mitologia aqui envolvida. Éons e conceito são bem similares aos anjos judeus cristãos, sendo servos de Deus, sendo seres de luz que fazem parte do original. Basicamente aqui, essa toda mitologia gnóstica tem uma conexão com a tradução direta da mesma coisa para as outras mitologias que nós conhecemos, com apenas essa parte de serem feitos a partir de duas metades, sendo algo diferente do que estamos acostumados a ouvir de anjos das outras mitologias. Esse conceito é igual à logística de como a dupla Pokémon funciona mesmo. Tendo em mente que esses Pokémon andam sempre em dupla e se completam em todas as facetas do seu design e função, faz sentido. Cada um deles tem o símbolo no seu peito da coloração da sua outra metade, sendo o vermelho com o azul e o azul com o vermelho. Essa questão da cor que está em seu coração também lembra uma outra parte inspiracional do Pokémon que já é bem mais comum à nossa cultura, o Yin Yang, sendo duas metades que se complementam. O fator eles se complementarem é cada vez mais reafirmado no seu design, não só pelo seu item que já explicaremos, mas outras coisas, como o seu Learn Set, ou seja, os golpes que os dois aprendem, mas também suas estatísticas, que são apenas trocadas do lado ofensivo e defensivo entre si. Mas assim, 11 dos 17 golpes que eles aprendem são iguais, com os outros 6 sendo variações ofensivas e defensivas da mesma ideia.
Latias aprende Charm, que diminui o ataque do oponente, enquanto Latios aprende Dragon Dance, que aumenta o seu próprio. Latias aprende Guard Split, que divide sua defesa com seu alvo, enquanto Latios aprende Power Split, que divide seu ataque com seu alvo. Ou até o seu golpe sacrifício final, que Latias se sacrifica em prol de recuperar o HP do seu time, enquanto Latios se sacrifica para diminuir os poderes do oponente, com basicamente sempre no mesmo nível, um complementando o outro nas necessidades deles em batalha, que é um dos pontos principais na franquia. Essa ideia de um ser o par do outro também volta ao item lendário relacionado aos dois, a Soul Dew. Esse item, a gota de alma, é o que dá ao Pokémon que o segura uma içada estatística, deixando o Pokémon mais forte, e isso se dá pelo mesmo conceito, o Pokémon recebendo de volta uma parte da alma da sua dupla, que permite o Pokémon voltar ao mais próximo ao seu estado natural, ao deus original quem os fez. Então eles não são só aviõezinhos que conseguem passar invisíveis pelos outros. Eles são seres poderosíssimos, que têm conexão direta com um deus do mundo Pokémon, provavelmente fazendo parte do panteão mais forte de lendários do Pokémon. Mas a gente não pode parar só nisso aqui, porque ambos têm... Um dos aspectos mais interessantes sobre sua Mega Evolução é como ela trabalha essa questão da dupla complementar, já que as cores dos dois se fundem nesse momento, com o azul e vermelho virando a cor original dos dois, em conjunto o roxo. Quase como se a Mega Pedra fosse na realidade a outra parte da sua alma. E assim, existem fatores envolvendo todos esses itens aqui dessa dupla, com o Cristal ou Pedra Enigma, o Soul Dew, a Mega Pedra, todos fazendo alusão à sua outra metade que existe, em tese. Como esses Pokémon sofrem de um problema chamado gameplay é mais importante do que lore, tem muitas vezes que as coisas são inconsistentes entre os jogos, onde quase sempre os Pokémon não podem fazer exatamente tudo o que os seus criadores do seu design têm como ideia principal. Mas essa dupla sofre pouco com isso, já que frequentemente cada um desses dois jatinhos está sozinho na região, até mesmo no jogo que seria o principal para ter os dois ao mesmo tempo. A ausência da sua cara metade é algo planejado, ele fica indisponível, somente sendo encontrável através de um evento ao invés de estar presente na região desde sua concepção. Isso talvez se dê por essa ideia de que, nesse mundo, a metade desse Pokémon em si está muito mais distante do que deveria de acordo com as leis da natureza que nós vimos da base da sua inspiração. Isso talvez seja então a origem tanto da Soul Dew quanto da Mega Pedra do Pokémon, já que essa pedra condensada da alma do seu parceiro seria exatamente o que faltaria para completar o que falta deles, fazendo da lore dos dois Pokémon o Pokémon que sempre some por estar procurando a sua outra metade que não encontra, só encontrar uma gota da sua alma. Quando Latios e Latias eles vão pra Unova, hein? Eles param em Castelia? Ou o quê? Bom, quando os jatos eles visitaram Unova, a gente só consegue encontrar eles em um local, as Ruínas dos Sonhos. Esse lugar é um antigo playground onde as crianças brincavam, isso agora mudou para a escola do outro lado da cidade por algum motivo, mas aqui é onde fica a Musharna, que é o Pokémon-chave entre o mundo real do mundo Pokémon e o mundo dos sonhos do mundo Pokémon. Esse mundo dos sonhos é onde os Pokémon ganham suas habilidades dos sonhos, que geralmente tem conexão com o que os Pokémon mais querem poder fazer, com o que falta a esses Pokémon para alcançarem o seu potencial. E que, se vocês se lembram, Nova York é considerada a cidade dos sonhos, onde você concretiza eles. Um beijo pro Celso Portiolli, por nenhum motivo aparente. Falando em torre, lembrei de 11 de setembro.